mas eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para ajudar as mulheres que me procuram, as gestantes, né, que são minha paixão também. Eu tô sempre estudando, sempre atualizando, porque médico não pode parar no tempo. É um estudo contínuo. E que elas podem ter confiança que eu vou sempre dar o meu melhor. Sejam muito bem-vindos ao nosso 7º episódio do nosso podcast aqui da Zendes, consultório aberto, conversas que curam e inspiram. E hoje eu tenho uma médica aqui que faz um trabalho muito legal, tem uma história muito bacana que vocês vão conhecer. Ela é mãe do Augusto, esposa do Julinho. Augusto é meu amigo, gente fina. Então vocês vão conhecer uma mulher aqui que teve uma história cheia de reviravolta, de muita fé. Que ela tem 2 formações, ela é ginecologista e ultrassonografista, faz um trabalho incrível aqui com as grávidas aqui da clínica. Seja muito bem-vinda, Dani, ao nosso podcast. Obrigada, Lucas. Obrigada. Vamos a fundo aqui para conhecer a essência dessa mulher, toda essa reviravolta. E me conta aqui, Dani, começar a fundo aqui com você. Quando surgiu esse amor pela medicina, já que não teve ninguém na sua família que fez medicina? Não sei te dizer. Eu fiz essa pergunta pra minha mãe várias vezes. Mãe, mas quando? De onde eu tirei essa ideia? E ela fala, não sei, Daniela, desde pequena você falava que queria ser médica. Não tem nenhum médico na minha família, então não tive nenhuma influência. E aquela necessidade, aquela coisa de querer cuidar das pessoas. Brincava de médico, né, com o irmão, com os vizinhos. E tem uma ginecologista de Uberlândia que atua até hoje, que era amiga da minha mãe. E nas consultas, eu sempre acompanhava ela nas consultas. E aí fui vendo como que era o exame, o cuidado e tal. E é isso que eu quero fazer. Já decidiu pequena? Pequena. Minha mãe falava assim, Daniela, acho que desde os 4, 5 anos você falava que ia ser médica. Não dá pra entender de onde veio esse amor. Não dá. Mas assim, não me vejo fazendo outra coisa. Muitos percalços ao longo da profissão. Muitas vezes vontade de desistir, mas nunca me vi fazendo outra coisa. Olha que bacana. E me conta aqui um pouco da sua história lá atrás. Você cresceu em Uberlândia, mas você não nasceu em Uberlândia, né? Não, eu sou natural do interior de São Paulo, Orlândia, que é uma cidade mais ou menos metade de Araxá, em termos de tamanho. Perto de Ribeirão Preto, bem pertinho de Ribeirão. 50 quilômetros de Ribeirão, né? Então, tudo que a gente precisava de mais assim, shopping, médico, em Ribeirão. E na época, minha mãe, ela era professora concursada do estado de São Paulo. Ela ia para a capital dar aula. Então, durante a semana, 2, 3 dias na semana, ela deixava a gente com os meus avós, com meu pai, para dar aula. Minha mãe era professora de matemática. E meu pai, engenheiro agrônomo. E na época dos anos 80, né, tinha o Proálcool. E aquela região ali no interior de São Paulo é uma região muita cana, né, de açúcar. E meu pai trabalhava com agrimensura, então ele media lá as fazendas, né, dos plantadores de cana e tal. Mas aí o Proálcool terminou, né, na década de 80, e meu avô, o pai do meu pai, que já tinha falecido, que eu nem cheguei a conhecer, faleceu meses antes de eu nascer, tinha deixado um sítio, uma terrinha em Tupaciguara. E aí, meu pai, agrônomo e tal, fechou o escritório de agrimensura, vendeu a casa lá em Orlândia e viemos para Uberlândia. Eu com 4 para 5 anos, meu irmão 3 anos. Então eu cresci a vida inteira em Uberlândia, passei a vida em Uberlândia. Falo que eu sou muito mais uberlandense, né? Porque muito passei mais. A vida inteira em Uberlândia. E viemos para Uberlândia e só saí depois de Uberlândia quando fui fazer a residência, depois que terminei a faculdade. E seu pai foi para lá para tocar o sítio? Para tocar o sítio. E a minha mãe ficou um tempo com a gente em casa, até conseguir entrar numa escola, um colégio tradicional de Uberlândia. E acho que depois de um ano e pouquinho que a gente morava em Uberlândia, ela começou a lecionar nesse colégio. E aí eu e meu irmão fomos para esse colégio, porque minha mãe, ela era uma escola privada, né?
mas minha mãe era professora do sindicato e a gente tinha bolsa integral, né? Então, tanto eu quanto meu irmão estudamos sempre escolas privadas, mas por conta do benefício da bolsa, que era uma coisa que minha mãe deixava muito claro. Falou assim, vocês estão só em escola privada porque vocês têm a bolsa, porque senão a gente não teria condições. E meu pai foi tocar o sítio, né? Minha mãe dando aula, meu pai tocando o sítio, mas o meu pai, ele sempre foi muito bom na área técnica da agronomia, mas muito ruim de gestão. E nisso, aquela coisa, né? Ele trabalhou com soja, com sorgo, com tomate, com vários tipos de plantação. E sempre tinha prejuízo. Então acabou que o sítio se tornou muito mais um problema pra gente. Que acabou que no fim das contas depois vendeu, ele começou a trabalhar com a parte de sementes, representando sementes, né? Tanto que eu falo que eu sou meio traumatizada com o agro. Mas não, porque assim, a minha história pessoal não deu certo, né? Meu pai fazia projeções, porque vai plantar, colher tantas sacas e ou chovia demais, ou não chovia, porque acaba que depende do clima, né? E aí, assim, sempre foi uma infância bem regrada nesse ponto, por essa questão de, às vezes, a gente ter que segurar as pontas, que eu não sabia se a lavoura ia dar certo, se não ia. Então, isso gerou muito sofrimento para a família de vocês. Sim, muito sofrimento. A lavoura tem disso mesmo. Infelizmente. Tem coisas que não dependem, né? Não depende. Da gente. E depois ele foi para a área de vender semente e ele foi bem sucedido nisso. Depois aí começou a trabalhar num grupo que era de Patos de Minas, que eu acho que uma multinacional comprou depois, o Grupo Farroupilha. Ele era consultor de produtos agrícolas, biodefensivos, né, que é uma área que está bem alta hoje, e aí que começou a dar uma estabilizada. Né, você tinha quantos anos? Isso eu já estava na faculdade. Não, eu já tinha formado já. Já tinha formado. Então a infância inteira foi entre altos e baixos. Sem saber mas se ia dar. Mas a minha mãe sempre segurando as pontas, sabe? Porque a minha mãe, ela... Depois que ela lecionou, e quando eu tava no 2º grau, ela abriu um Kumon. Não sei se você ouviu falar, um método japonês de matemática, português. Minha mãe é apaixonada com matemática, né, que é a formação dela. E aí ela montou uma franquia do Kumon em Uberlândia. E à medida que a escola foi crescendo, ela foi largando os vínculos, né, das escolas que ela lecionava. E aí, assim, mas trabalhava muito. Minha mãe era daquelas que era de segunda a sexta, das 7 da manhã às 8, 9 da noite. Mas era a paixão dela, sabe? Os alunos dela, a dedicação que ela tinha. E tanto a parte técnica, né, de ensinar, de empreender na escola, porque começou com uma salinha e no final já estava com 250, 300 alunos. A escola, né, que foi na época que ela faleceu. Então ela empreendeu mesmo e o negócio deu bom. Muito, assim, e graças ao esforço dela, né, ela ajudou muito o meu pai nessa questão financeira em casa, né, de estar conseguindo manter a gente, os estudos, que isso era uma coisa que ela sempre falava, assim, não, ensino de qualidade para vocês eu não abro mão. Às vezes a gente não pode deixar bens, não pode deixar, mas eu sei que vocês tendo esse ensino, tendo a educação, vocês conseguem se virar por conta própria. E ela ficou com essa escola até quando? Olha, minha mãe faleceu em 2011, então eu tava com 31 anos na época, né? Então foram quase 15 anos de escola. Aí, meu irmão tentou manter a escola por um tempo, mas também não era a área dele. Aí, passado um ano, a gente viu que não ia dar conta. A escola existe até hoje, mas nós passamos para outra orientadora que também trabalha com Kumon lá em Uberlândia. Bacana demais essa história sua, né? Porque a sua mãe foi o pivô de toda a parte de ensino de vocês, né? Deixou esse legado forte na vida de vocês. Foi. Então, o estudo que vocês tiveram veio tudo dessa base que ela construiu lá atrás, né? Tanto que você ficou 1 ano e meio para passar no cursinho, né? Foi. E você deixou isso muito claro na sua história, né? Que prestou só na região ali perto, porque
não tinha outra opção para você que não fosse faculdade pública, né? Não, eu nunca pensei na possibilidade de fazer uma faculdade privada, porque eu saberia que meus pais não tinham condição. Na época não tinha em Uberlândia, hoje já tem, né, instituição de ensino privado em medicina, mas eu teria que mudar. Então, além de uma mensalidade que hoje, então, né, altíssima, mas naquela época já era muito caro, iam ter que me manter morando fora. Então, eu nunca pensei nessa possibilidade de não fazer uma escola pública, né, uma universidade pública. Então, eu prestava só aqui perto, né, Uberlândia, Uberaba e Ribeirão Preto. Eu lembro que tinha um colega meu do cursinho que, assim, era de norte a sul do país, viajando, fazendo vestibular, mas a inscrição, viagem, né, ficava muito oneroso. Então, acabou que eu só prestei essas 3. E sempre pensando, se Deus quiser eu vou passar em Uberlândia, porque aí vai ser um gasto a menos, né. E na minha época ia começar o PAES, que era um sistema de ingresso na universidade, que você fazia uma prova no final de cada... mais ou menos igual ao Enem. Uma prova no final de cada ano do ensino médio, dependendo da sua nota, você já entrava. Só que as vagas da UFA, elas iam reduzir a metade pro vestibular. Uhum. Eu falava, gente, eu tenho que passar até julho de 99, porque depois começa o PAES, aí vai entrar a turma do PAES, vai reduzir metade. Não vai ter jeito, foi quando eu entrei, julho de 99. Deu tudo e entrou. E foi a primeira vez que eu passei para a segunda fase do vestibular, que o vestibular da UFA era um vestibular muito difícil. Não sei hoje como que tá, mas a gente tinha 2 etapas, uma prova de múltipla escolha com 100 e tantas questões, e depois uma prova aberta com todas as disciplinas, né? E 2 dias de prova era muito cansativo. E eu falei, gente, ainda bem que eu passei, da primeira vez que eu fui pra segunda fase, que eu encarar outra prova aberta dessa, eu não dava conta, não. Era bem difícil. E como é que foi na faculdade? Lá você entrou, você falou assim, não, é isso mesmo que eu quero, isso é a minha paixão. Gente, a faculdade foi muito engraçado, porque a primeira matéria que a gente tem é anatomia de louco, né? Pra ir pro laboratório, pra ver os cadáveres, fazer dissecção de cadáver, né? Não sei nem se tem isso hoje em dia mais, que hoje em dia tem muito recurso digital, na minha época não tinha. 20 anos atrás, eu fiz, mais de 20 anos, que eu fiz 20 anos de formada esse ano. E aí, aquela empolgação, de repente o professor de anatomia chega na primeira semana de aula com aquela lista de ossos do esqueleto em latim. Em latim. Meu Deus. Assim, meu Deus, e agora? Aí os veteranos falam, não, calma, vai piorar, calma, isso é só o começo. Aí depois, realmente, eu falo assim, não, realmente aquela lista da anatomia era fichinha. Mas foi muito empolgante. Porque eu tinha muito medo de passar mal, né? De ver os cadáveres, as peças anatômicas. Foi tudo muito, muito tranquilo, muito natural. A minha formação, acho que o meu currículo da UFA foi bem igual ao da Grazi, né? A gente tinha metade da faculdade, o básico, que eram só as matérias básicas. E depois que a gente ia para a parte prática, né? Para o ciclo clínico. E essa parte básica tinha alguma coisa enjoadinha, mas tinha as matérias legais, mas, assim, claro que algumas vezes dá aquele desespero, acho que eu vou desistir, acho que eu não vou dar conta, mas aí a gente segue em frente. E, igual, primeiro ano, eu já tirei logo da lista das especialidades, neurologia. Nossa, neuro, não gostava, não me identifiquei, achei muito difícil, falei, não, essa eu já não quero. E tudo que remetia a um prognóstico ruim, né? Aquelas especialidades que às vezes a morte chega mais rapidamente. Eu entrei falando que ia fazer GO, acho que por conta dessa questão de acompanhar minha mãe nas consultas ginecológicas dela. E aí, ao longo do curso, acho que no quinto período, eu tive contato com a farmacologia, que é a disciplina que a gente estuda os fármacos, a ação das medicações, das substâncias. Eu achei aquilo o máximo. Falei, gente, legal. Aí, no 4º ano da faculdade, a gente tinha um estágio de anestesia. E lá na UFA é muito prático, porque eu, como acadêmica, os chefes, os residentes, eles deixavam a gente funcionar a coluna dos pacientes, fazer a hack, mas era assim, com muita didática e muito pegando na mão da gente. Então, assim, não tinha, porque tem muitos que falam, o pessoal é cobaia. Não tem nada disso, que é tudo muito
direcionado, é muito bem supervisionado. Você vai pra prática mesmo. Exatamente. E aí, aquele negócio, os professores explicando como que funcionava o anestésico, o princípio ativo, eu achei aquilo muito legal. Que aí me remeteu à farmacologia. Falei, esqueci de uma coisa, eu fiz anestesia, não quero fazer GO mais não. E fiquei os 2 últimos anos da faculdade decidida A fazer anestesia. E aí, tanto que quando no último ano, né, tem cursos preparatórios para as provas de residência, né? E aí abri um curso desse lá em Uberlândia, fui fazer a minha inscrição. E aí tinha lá para marcar qual especialidade. Anestesiologia, marquei. Mas é porque ainda faltava 6 meses para eu formar. O curso preparatório era o ano todo, né? Então, o primeiro semestre eu ainda tinha o resto da faculdade, que eu formei em julho. E o meu último estágio da faculdade foi ginecologia. Clínica médica eu já sabia que eu não queria também. Nossa, quando eu no estágio de clínica, aquela coisa, eu não sei... E o paciente não melhorava, você fazia... Nossa, aquele ia me dando uma angústia. E o dia que tinha plantão de clínica, eu já acordava mal-humorada. Teve dia de eu chegar na porta do hospital e chorar. Falar assim, eu não quero. A gente tinha um plantão de 24 horas por semana. Como interno, né? No internato, que são a parte prática mesmo, né? Da faculdade. Nossa, eu chegava chorando na porta da UF. Mas aí quando chegou na GO, muita prática também. Eu fiz 15 partos normais, acompanhadas pelos residentes, e conduzi 3 cesarianas. Eu fiz a cirurgia toda, eu só não consegui tirar o neném, porque tem uma manobra que a gente faz para conseguir. Isso que eu não conseguia, mas o resto, abrir, né, a cavidade da paciente, depois fechar, eu fiz tudo. E eu falei, não, é isso mesmo que eu quero. Aí desistiu da anestesia. Voltei para ideia original. Porque já é assim, a gente consegue unir a clínica com a cirurgia, atender a mulher em todas as fases da vida, desde a infância até a pós-menopausa, e uma parte muito preventiva, ou uma detecção precoce. Porque a gente consegue, às vezes, rastrear um câncer de mama inicial, tratar a chance de cura grande, câncer de colo de útero, a gente tem recurso para isso, né? E era isso que me encantava na GO. Então você entrou bem antes da Grazi. Foi, a Grazi. Você entrou 4 anos antes dela. Por aí. Minha turma é 54ª da Grazi, não lembro se é 61 ou 62, uma coisa assim. Vocês se conheceram em Uberlândia? Em Uberlândia, mas no hospital municipal. Depois que eu voltei da residência de ultrassom. Eu achava que vocês tinham estudado junto. Não. Eu formei antes, um pouquinho antes da Grazi. Pouquinho antes dela, né? Aí você teve um desenrolar que você foi para São José do Rio Preto. Foi, aí prestei residência para GO, passei em São José do Rio Preto. E aí, as faculdades do estado de São Paulo, elas lidam com os residentes de forma muito diferente de Minas. Não sei, bom, agora depois de 20 anos que eu saí da UFA, eu não sei como que tá isso hoje em dia, mas na nossa época, né, no internato a gente tinha muita prática. O residente praticamente supervisionava muita coisa, os internos tinham muita autonomia, podiam fazer muita coisa. Cheguei em São José do Rio Preto e levei aquele baque. Primeiro que você veio de fora, você não manda nada aqui, você só obedece, você não faz nada sem o chefe aprovar. Não, tá bom, tudo bem, né? Aí a gente vai se adaptando à rotina do serviço. E o ano que eu entrei foi o primeiro ano que a residência de GO passou de 2 para 3 anos. E aí, para poder aumentar a carga horária, eles incluíram a parte de ultrassom. Em Rio Preto já tinha um serviço bem montado de ultrassom e ginecologia e obstetrícia. Aqui na UFO não, agora tem, mas na época ainda estava engatinhando. Quem mexia com a parte de ultrassom era o pessoal da radiologia. E aí, desde o primeiro ano, eu já comecei a ter o contato com o ultrassom. E eu me apaixonei por aquilo. Foi amor à primeira vista? Não, foi, porque eu falei, gente, olha que legal, a gente tem uma visão de fisiopatologia, né, de como que é o desenrolar da gestação, das doenças ginecológicas, e você agregar o ultrassom, e não ser só simplesmente um laudo com medidas, com não sei o que, você poder ter o raciocínio em cima daquilo, é muito legal, porque você ajuda a paciente. Hoje em dia não faço a parte clínica mais, mas eu tenho muito mais condições de ajudar o colega.
de dar um direcionamento, né, até para paciente, orientar ela melhor. Não sai do consultório, às vezes, às cegas, sem saber o que está acontecendo. Eu consigo dar um direcionamento, e isso que eu acho legal. E como é que foi a questão da doença da sua mãe, que ela te pegou nesse momento, né? Que você estava no meio da residência, você descobriu a doença da sua mãe. Como é que foi isso? Aí, eu terminei a residência de GO em Rio Preto, e o pessoal do departamento de GO, lá, que mexia com ultrassom, não deu liga. Eu falei, não, eu não quero fazer residência aqui não, é um clima pesado. Os chefes lá eram aquelas pessoas que você tinha que pisar em ovos para conversar, porque você nunca sabia se ia vir uma patada, como é que ia estar o humor. Eu falei, não quero isso. Sabe, eu já passei 3 anos desse jeito, pra mim já deu. E aí, eu passei na USP em Ribeirão Preto, na residência de patologia obstétrica. É mais voltado para gestação de alto risco, mas tem a parte de ultrassom. Mas aí eu cheguei lá na USP, muito ambulatório de gestação de alto risco. Eu falei, gente, mas eu quero fazer ultrassom, não quero ficar só na gestação de alto risco. E na época, calhou do meu pai e meu irmão estarem desempregados. Aí eu falei assim, não, eu não... Preciso voltar para casa, preciso ajudar em casa. Minha mãe sozinha tá pesado para ela. E eu já formada, especialista, falei assim, não, eu preciso trabalhar. E aí, uma conhecida da minha mãe ficou sabendo que eu ia voltar para Uberlândia. Estamos precisando de ginecologista em Nova Ponte. Aí você foi para Nova Ponte? Fui para Nova Ponte. Ficava de segunda a sexta em Nova Ponte, voltava para Uberlândia no fim de semana. Passei vários perrengues lá, porque é uma cidade pequena, com pouco recurso. Então, porque eu atendia tanto a parte de consultório como as emergências obstétricas, porque os plantonistas do hospital eram generalistas, então quando tinha alguma coisa me chamavam. E a outra ginecologista da cidade tinha virado a secretária de saúde. Ela não estava mais atuando, e tinha uma outra ginecologista que era de Santa Juliana, então ela só ficava durante o dia. Então, várias vezes, ambulância de madrugada, com o neném quase nascendo na ambulância, correndo para Uberlândia, vaga zero. Cruzei com a Grazi em algum lugar, ela residente nos plantões, não sei se ela lembra disso, mas levei alguns pacientes em plantão dela. Mas a gente foi se conhecer mesmo só depois no hospital municipal. E estudando para fazer residência de ultrassom. E passei aí em Belo Horizonte, numa maternidade Odete Valadares, que tem a residência só de ultrassom. Aí eu fiquei assim, agora eu tô onde eu quero. Era o dia inteiro, de segunda a sexta, de manhã, de tarde, só fazendo exame. Só fazendo exame. Isso é bacana dessa história sua, a gente fala muito isso para os nossos médicos que estão na mentoria com a gente, né? Essa ter que passar por uma residência para você se especializar, para ganhar corpo, para aprender a fazer o negócio, para ter uma clínica médica forte, para depois você vir montar um consultório particular. Eu já tinha feito cursos, já tinha ficado 1 mês em Ribeirão fazendo curso de ultrassom, já tinha feito outros cursos, mas eu falei, gente, a base técnica, a teoria eu tenho, mas e as variações, né? Aí você pega, às vezes, alguma coisa diferente. Você não tem aquela vivência prática de emergência ginecológica, de emergência obstétrica. Você fala assim, não, pra mim não é o suficiente. Eu não vou comprar um aparelhinho de ultrassom e começar a fazer exame só com isso. Não vou. Mas você sabia que um dado curioso hoje, que dos médicos que estão formando, 40% são todos generalistas? E que eles não querem fazer isso que você fez, a Graziela fez, e que a maioria dos médicos que estão hoje bem renomados estão fazendo? Eles estão pulando essa fase de passar por uma residência, de se especializar, de ter que engrossar o couro, vamos dizer, né? Porque lá vocês engrossam o couro, pega tudo quanto é tipo de situação, para depois vir para a parte prática, né? Eles estão só fazendo uma pós-graduação rasa e já vindo atuar. E isso está preocupando muito o nível de médicos hoje, né? E com esse crescente aumento dos médicos agora dos próximos 10 anos, vai chegar a mais de 1.200.000 médicos no Brasil. Isso está preocupando muito. Porque a quantidade média por milhar de habitantes vai mais que dobrar, só que a qualidade não está acompanhando. E esses médicos, eles precisam entender que isso que você está fazendo, isso que você fez a sua vida inteira, transformou essa médica de hoje. Com certeza. Não é à toa o resultado que você tem hoje, né? Ralou muito para chegar lá. Passou por muitas residências,
teve que passar a parte no hospital, os 3 anos lá ralando, ganhando pouquinho, mas aprendendo, botar a mão na massa, errando, tendo gente muito mais experiente te orientando, né? Com certeza. Eu acho que isso fez toda a diferença para quando você foi para Belo Horizonte fazer o que você queria, falar, não, eu passei por aquilo tudo, agora eu sei o que eu quero, eu vou fechar a minha especialização depois que eu vou atuar, né? E depois que você terminou Belo Horizonte, você voltou para Uberlândia? Aí eu voltei para Uberlândia, que foi justamente quando eu tava em BH, no meio da residência de ultrassom, que a gente descobriu que minha mãe tava doente. Nós descobrimos que minha mãe tava com câncer de intestino, num local do intestino que demora mais para manifestar. Você conseguiu contribuir com esse diagnóstico? Na época você ainda não estava pronta para isso? Quando eu tinha coincidentemente ido para Uberlândia passar o fim de semana do aniversário dela. E ela passou mal em casa. E ela tinha queixado umas dores abdominais, já tinha um tempo. Mãe, vai no médico. Mãe, não, fiz endoscopia, tá tudo bem. Não, tomei um Buscopan, melhorou. Minha mãe era bem relutante nesse ponto, sabe? Demorava para se cuidar. E aí, ela passou mal em casa, falei, não, vamos fazer uns exames. Ela tinha um gastro, já tinha avaliado ela, tinha pedido uns exames. E aí, a colonoscopia tava para ser marcada, uns exames de sangue. Falei, não, vamos fazer pelo menos exames de sangue, né? E deu uma anemia tão severa que o pessoal do laboratório me ligou, falou assim, olha, vem pegar um exame da sua mãe e mostrar pro médico, porque o resultado tá muito alterado. E na hora que eu li aquele resultado do hemograma, que eu vi que já tinha umas alterações lá, que eu falei, não, gente, isso aqui não tá legal. Já me deu uma angústia, falei, não, alguma coisa não tá legal isso aqui. Levei ela para pronto-socorro, o médico fez uma avaliação, falou, eu senti uma massa, uma tumoração no abdômen da sua mãe. A gente precisa fazer um exame de imagem, fazer uma tomografia. Pode ser que seja um tumor, pode ser que seja diverticulite que inflamou. E às vezes rompeu ali a parede do intestino. E eu rezando pra ser aquilo, né? Mas assim, acaba que lá dentro, né, do hospital com ela, eu procurava não ser paciente também. Não ficar, não dar palpite, até pra não deixar ela muito tensa, mais do que já tava, né? Então, assim, mas eu já tava com aquele feeling de que é alguma coisa que não tava legal. E aí, acabou que eu vim pra ficar um fim de semana, fiquei um mês, porque descobriu o tumor, fez uma cirurgia, ela precisou ir pra UTI, precisou de ficar com bolsa de colostomia um tempo, e começou a ficar com uma febre que ninguém descobriu o que era, e depois de um mês o médico falou, Daniela, a gente revirou a sua mãe, não achou nenhum foco infeccioso, ela tá bem, vamos mandar ela pra casa, e agora começar a quimioterapia. E aí começou a quimioterapia, e aí voltei pra BH, para poder finalizar o restante da residência, né? Até fiquei um mês a mais para poder repor esse mês que eu fiquei fora. E aí, meu pai, meu irmão, as minhas tias, irmãs da minha mãe, iam de Orlândia para Uberlândia para ajudá-la e tal. E ela passou muito bem por essa fase do tratamento. Mas aí, terminei a residência de ultrassom, tinham várias propostas para ficar lá, porque os meus professores da maternidade da Ativa Valadares, eles são até hoje referência em ultrassom de ginecologia obstetrícia BH. E eles falavam, não, a gente consegue um contrato para você aqui, não, vamos para minha clínica, não. Eu falo, não, gente, infelizmente eu preciso voltar para Uberlândia, eu não posso ficar longe da minha mãe nesse momento. E retornei para Uberlândia, e lá em Uberlândia comecei a trabalhar na clínica da doutora Angélica, que é uma querida minha, foi professora na UFO, ela é até hoje, mas foi minha professora, uma referência em Uberlândia, me abriu a clínica dela de portas abertas, sabe? E aí comecei a fazer ultrassom, a trabalhar lá com ela. E aí minha mãe passou muito bem dessa primeira fase do tratamento, reverteu a colostomia, só que aí depois da colostomia, ela fez uma fístula, aonde tinha ligado o intestino de volta no abdômen, voltou um buraquinho. Só que era pequenininho, mas ficava vazando secreção e ficou um ano assim. Quando essa fístula fechou, a gente fazendo os exames de acompanhamento dela, isso já era 2011,
A gente descobriu que o câncer tinha voltado em outro local do abdômen. Local muito mais difícil, um acesso muito delicado. E aí a orientação em Uberlândia foi, vamos fazer quimioterapia para reduzir esse tumor e depois operar. E aí um amigo meu da faculdade, né, colega de turma que fez oncologia, fez no AC Camargo lá em São Paulo, falou, Dani, leva ela lá, pede uma segunda opinião, porque lá eles têm muita experiência com qualquer tipo de cirurgia, né. Tá, fomos lá para São Paulo, levaram uma consulta, eles falaram a mesma coisa que o pessoal de Uberlândia tinha falado. Falaram, não, realmente, tá tendo resposta com a quimioterapia, o tumor está reduzindo, é um local difícil, mas nós tivemos experiência, nós já fizemos cirurgias semelhantes aqui. Depois que ela terminar a quimioterapia, você traz pra gente programar a cirurgia. Só que essa segunda etapa da quimioterapia foi muito difícil, porque a imunidade dela caiu drasticamente. Ela estava com quantos anos? 57. Nova demais. Muito nova. 57 anos. E aí, num desses ciclos de quimioterapia, o tumor super reduzindo, que ela fazia quase todo mês ressonância para ver como é que tava, e o tumor respondendo muito bem, reduzindo, mas ela pegou uma infecção generalizada. E aí, ela internou num dia, no outro, ela não resistiu. Mas não sofreu. Eu falo que assim, foi difícil, foi muito difícil, mas a minha mãe, ela era muito ativa. A minha mãe trabalhou até sexta-feira de noite, passou mal no fim de semana, internou numa segunda e faleceu numa terça. E o medo dela era ficar dependente, ficar acamada. Você consegue definir a sua mãe em uma palavra? Resiliente. Resiliente? Resiliente. Porque ela nunca perdeu a fé. E ela falava que ela não tinha medo de morrer. Se tiver que ser, vai ser. Com você, Daniela, eu não me preocupo, porque eu sei que você dá conta. Porque assim, quando eu fui pra Rio Preto, eu fui sozinha, sabe? Meu pai e minha mãe trabalhando, eu tive que procurar apartamento sozinha, fazer tudo sozinha. Quando eu fui pra BH, foi a mesma coisa. E onde você está usando essa resiliência hoje na sua vida? Em tudo. Em tudo. Em continuar o que eu faço, persistir e fazer diferente, não deixar a peteca cair, porque às vezes... Depois que eu comecei o consultório, eu falei assim, acho que eu vou botar pro convênio, é mais cômodo. Mas não, eu falei, não, vai estar dando certo, por que eu vou fazer isso? Sabe, eu tenho... Meu trabalho é diferenciado, eu tô sempre me atualizando, tô sempre lá atrás, não tem por que eu fazer isso. O que você acha que foi o maior exemplo que ela te deu? Exemplo de fé, de não deixar a peteca cair, de falar, não, vamos conseguir, vamos passar por cima. Passou várias vezes, vão passar por cima. Sua mãe nunca desistiu? Nunca desistiu. Meu pai também. Meu pai, eu acho que assim, apesar de todas as questões, de eu não ter sido tão próximo dele quanto era da minha mãe, meu pai, ele foi um cara que ele ensinou a recomeçar quantas vezes fosse necessário. Meu pai quebrou nem sei quantas vezes e começou de novo. Meu pai, o sonho dele era cozinhar. Meu pai era excelente cozinheiro. O sonho dele era ter um restaurante. Aí, quando ele estabilizou, minha mãe já tinha falecido, conseguiu abrir um restaurante em Uberlândia. Ah, que bom. Só que por conta de má gestão, infelizmente, quebrou de novo. Só que dessa vez ele afundou numa depressão. Precisou ser internado em um hospital psiquiátrico. Tentativa de autoextermínio. E recuperou, graças a Deus. E com 70 anos, meu pai voltou a trabalhar com consultoria. O que você acha que foi o maior ensinamento que ele deixou pra você? E caráter, valor. Caráter e valor? Ele nunca passou por cima de ninguém, sabe? Ele nunca... apesar dos problemas de gestão que ele sempre teve, mas eu não sei se ele teve alguém para auxiliar ele também. Mas meu pai era muito assim, eu vou dar conta. Não, eu vou dar conta. E não é bem assim, a gente tem que pedir ajuda, né? Mas você conseguiu entender de onde saiu todo esse problema de gestão que ele teve? Não. Você chegou a investigar? Porque era um cara muito inteligente, muito, 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 daqueles que assim... meu pai formou na Exalc, na USP de São Paulo, que é a melhor faculdade de agronomia do país.
E tem colegas deles de turma que são extremamente bem-sucedidos, que têm empresas já espalhadas no Brasil inteiro, de semente, E aí ligavam para ele para pedir a opinião dele sobre certas coisas de agronomia. Eu não sei se meu avô... Era que ele fala que o relacionamento dele com meu avô não era legal. Não... Era isso que eu ia te falar. Sabe? E isso refletiu no relacionamento dele com os filhos. Eu e meu irmão também. Sim. Porque a gente nunca teve essa proximidade de... Essa falta de energia paterna, ela causa todo esse ajuste do financeiro na vida de qualquer pessoa, tanto do homem quanto da mulher. Uhum. Na vida da mulher, ela reflete muito mais pro lado de compulsões. Na vida do homem, reflete nessa parte do suicídio financeiro. Uhum. Então, o que ele estava buscando com cada quebradeira? Aproximar do pai dele. Porque o pai dele também não foi próspero. Uhum. Entendeu? Por isso que ele não conseguiu fazer o fluxo da prosperidade avançar na vida dele. Que é uma coisa que a gente trabalha muito dentro da mentoria, aqui na clínica. Você vê isso o tempo todo, né? Uhum. A gente trabalha muito a questão da mentalidade, a questão das travas emocionais, das travas financeiras. Por que você não consegue evoluir? Por que você não consegue valorizar a sua hora? Por que você acredita que você não vale aquilo? Você lembra o quanto nós já trabalhamos com você? Uhum. Você trabalhava aqui e na Unimed. Você competia com você mesma pela metade do preço. Menos da metade? Não, menos da metade do preço. Um quinto do preço. Só que lá você trabalhava 10 vezes mais. Tinha uma cobrança muito maior e não era valorizada. E um estresse muito grande. Mas às vezes lá você se sentia próxima do seu pai. Você entendeu? Por que foi tão duro para você fazer essa virada e vir só para o particular? Uhum. Porque competência você tem, capacidade técnica você tem, local você já tinha de trabalho, paciente nunca te faltou. Uhum. É uma coisa que eu vi a vida inteira. Você sempre teve muito paciente, mas você precisava ter uma segurança. E olha quantos colegas médicos seu hoje estão presos em um convênio por uma falsa segurança, porque é uma falsa segurança. Sim. Lá você não era funcionária, você era contratada. Então, se você não fizesse exame, você não recebia. Exatamente. Mas olha onde o medo atrapalha o médico de avançar. Já pensou quantos colegas seus hoje estão presos em uma estrutura dessa por conta de medo e não consegue avançar? Você consegue mandar um recado para esse pessoal? Não, eu falo assim, eu sou extremamente privilegiada, olhando há 10 anos atrás. Hoje em dia eu trabalho horário comercial, não dou mais plantão, nem noturno, nem fim de semana. E sou valorizada pelo que eu faço. Então eu falo, não, chegar nesse ponto é muito legal, porque eu vejo colegas meus, a gente teve encontros de turma recentemente, vários ainda, dependentes de plantão. Eu falo que hoje, gente, se eu não dormir uma noite que eu não durmo direito, 2, 3 dias para recuperar, imagina não plantão. Nossa Senhora! E você sabia que o índice de mortalidade do Brasil está na faixa de 85 para homem e 80 para mulher, né? Agora, para médico, você sabe que ele está para 62? O índice de suicídio, depressão, alcoolismo e drogas está lá em cima. São os maiores fatores por conta de qualidade de vida. Sim. E é isso que a gente fala muito dentro da mentoria para quem tem medo de sair dessas estruturas de plantões e viver uma vida igual a Dani está vivendo hoje. Ela escolheu viver essa vida, ela se planejou para essa vida, ela estudou para isso e hoje ela é reconhecida na área dela pelo que ela atua. Então você que hoje tem medo de sair desses plantões, medo de largar o convênio, não precisa ter medo. Porque com planejamento, na mão de bons profissionais, você consegue sair disso e viver uma realidade diferente, uma realidade que você merece. E construir o seu legado dentro da medicina, né, que é o principal. Porque hoje eu tenho certeza que você entrega muito mais para o seu paciente do que você entregava lá. Com certeza. Porque você tem tempo hoje. Sim. Você tem estrutura. E você é remunerada para isso. Então, os resultados que você tem hoje, eu te garanto que é muito maior que você tinha antes. Com certeza. Até a sua vida mudou, né? E trabalhando com prazer. Trabalhando com prazer, que é o principal. Porque aquela coisa de se acordar, ai, tem que estar lá tal hora, paciente atrasou, autorização, tinha que ter pego, não pegou.
Nossa, isso assim, 15 em 15 minutos. Às vezes eu entrava na sala, oi, tudo bem? Como é que você tá? Tal, então, cadê o cartão de pré-natal? Enquanto aí ia conversando com a paciente, né, fazendo uma anamnese, porque isso daí, eu precisava, isso aí eu nunca abri mão, de entender o contexto do porquê que a paciente estava fazendo aquele exame. Mas era uma coisa assim, tudo atropelado. Não é igual hoje, que eu sento com a paciente, a gente conversa. Depois que nós vamos para a maca de exame, termina o exame, o paciente senta de novo, eu vou orientar. Se for pertinente, teve algum achado, alguma coisa, o que pode ser feito, como que ela pode prosseguir com o médico assistente dali para frente. Isso é muito legal. Isso que vale a pena dentro da medicina. E eu vejo muitos colegas seus perdendo tesão pela medicina justamente por essa vida que eles estão levando. E depois que a gente consegue trazer eles para esse local que está hoje, um consultório particular que ele é valorizado, eles estão hoje resgatando o prazer pela medicina de estar sendo bem remunerado e principalmente entregando valor. Sim. Porque se entrega valor, tem resultado. Se tem resultado, aquele juramento que você fez lá atrás, ele vale a pena. Uhum. Mas me conta aqui, quando que você veio para Araxá? Eu vim em definitivo no início de 2018. 2018, você veio na pandemia. Pouquinho antes, pandemia. Pouquinho antes da pandemia. Fevereiro, março de 2018 que eu mudei para Araxá. Caí de paraquedas em Araxá, literalmente. Você viu a foto que a Graziela botou no grupo ontem de vocês? Vi. Eu não te reconheci. Quantos quilos a mais? Tá de 30 a 40. 40 quilos a mais? Uhum. Que mudança que foi na sua vida? Foi. E te deu mais qualidade de vida? Nossa, com certeza. Muito mais disposição, muito mais energia, né, pra estar com meu filho. Porque eu falava, gente, nessa situação que eu tô, né, eu tenho risco aumentado de câncer, de problema cardiovascular, eu tenho um filho pra cuidar, eu preciso fazer alguma coisa. Tanto que eu cheguei na opção da bariátrica justamente depois de ter tentado de tudo, não ter condição. Na minha época não tinha as medicações. Não tinha tirzepatida? Exatamente. E nem não balão, tinha, que era bom, né? Tinha o balão, eu já tinha colocado balão. Já tinha colocado balão? Mas não era bom como hoje, né? Há uns 13 anos atrás eu tinha colocado balão, tive um perda de peso, mas recuperei depois, porque não adianta. Enquanto você tem a questão da mentalidade também, né? Sim. E mesmo a bariátrica, se você não cuida, não tem uma rotina de alimentação, de atividade física, tem reganho de peso. Tem reganho. É o mesmo comportamento. Sabe? Só que eu cheguei num ponto porque quando eu vim pra Araxá eu não tava tão acima do peso, mas eu engravidei, tive o Augusto, parei com a minha rotina de atividade física, até por questões de trabalho, de estar trabalhando demais. E pandemia. Aí pronto, né? Aí que desandou tudo mesmo depois da pandemia. E aí eu tive um ganho ali de uns 30 quilos. Nossa. Eu sempre tive problema de peso, sempre. Desde adolescente, fiz vários tipos de tratamento, balão coloquei também, né? Usei outras medicações que hoje em dia nem se usa mais, né? Anfetamina, que hoje em dia nem é prescrito mais. Femproporex, cloridapop, usei tudo aquilo lá. E naquela época não tinha tanto controle, era uma receita azul comum. Sei. Então, aqueles bloquinhos de receituário azul, a gente achava rodo na faculdade, nas enfermarias. Aí eu num residente amiguinho, você carimba aqui pra mim? Se automedicava. Eu fui criado na farmácia vendo a minha mãe fazer. Se automedicava. Por isso que eu nunca tive sucesso no tratamento. Emagreci ali um tempo, depois guardava tudo de novo. Mas aí eu comecei a ter esteatose hepática, meu problema do joelho piorar, início de diabetes. Eu falei, não, gente, eu preciso dar um jeito na minha vida, pelo meu filho. Porque eu já fui mãe mais tarde. Quando o Augusto nasceu, eu já estava perto dos 40 anos. Eu falei, gente, eu não vou ver ele crescer se eu continuar desse jeito. Mas você fez bariátrica com que ano? Vai fazer 4 anos agora em dezembro. Vai fazer 4 anos? 4 anos. Achei que tinha sido... Então foi logo depois da pandemia você já fez a bariátrica? Foi. Porque eu já te conheci magra. Foi. Aquela foto que a Grazi colocou, se eu não me engano, é de 2019. Foi antes da pandemia, quando a gente iniciou o grupo, né, o Obstare.
Vocês estavam as duas gordinhas, né? Ela falou, tanto que ela escreveu isso. Foi mesmo. A Graça também mudou completamente depois. E vocês tiveram uma passagem muito bonita, né? Fazendo toda essa implantação do parto humanizado na cidade, né? Trouxeram uma coisa nova de Uberlândia. Igual a Graça comentou, a obstetrícia também é minha paixão, mas hoje em dia eu ainda consigo lidar com obstetrícia por causa do ultrassom, né, obstétrico. Então, assim, eu não sou pré-natalista paciente, mas eu tô ali, né? Auxiliando, fazendo os exames, dando alguma orientação ou outra. Mas não tá no front ali operando. Não tô no front, exatamente. E aí, na época que eu vim para Araxá, a Grazi ainda nem pensava em voltar. Falava assim, não, mas você não volta mesmo? Vamos trabalhar comigo lá? A gente dá tão certo aqui em Uberlândia. Não, como se diz, né? Não descarta, não fecha completamente as portas, mas no momento não, o consultório dela tá indo bem lá em Uberlândia, né? Tá. E ela na época, falou assim, não, Dani, vai mesmo para achar. Vai mesmo. Precisa de alguém igual você. Porque isso eu em Uberlândia. Nem tinha conhecido o Juninho ainda, mas eu fazia muitos exames de pessoal de Araxá. Tem amiga minha de Araxá que passava lá. Que fala, Dani, você fez exame meu quando eu tava grávida lá em Uberlândia. E hoje é minha amiga que é Araxá. Mas eu fazia exame de vários pacientes porque... os exames não eram vistos com bons olhos, principalmente os obstétricos. E a Graça falava assim, não, vai, precisa de alguém lá igual você. E eu falava, vamos, volta. Não, tá, eu tô bem aqui. Passou um tempinho, tô voltando. Eba! E aí a gente conversou. E começaram o grupo? Não, se for pra fazer obstetrícia, vamos fazer. Ok? Como se diz, tendo você perto e tal. Eu falei assim, não, eu também só faço porque você vai estar aqui fazendo os ultrassom. Então... E deu muito certo, foi uma experiência muito bacana. E virou um sucesso, né? Vocês revolucionaram a obstetrícia na cidade, lançaram o parto humanizado. Foi. Infelizmente o grupo não andou, né? Teve todos os percalços dele no meio do caminho. Teve questões pessoais, porque acabou, né? Igual a Graça comentou, questão de deixar o Valentim, né? Questões de problemas de saúde na família. E eu optei por fazer a cirurgia. E quando eu decidi fazer cirurgia, aquela questão de você sair de casa e não saber que hora que você vai voltar. Não dá certo. Às vezes não consegue manter um ritmo de atividade física, um ritmo de alimentação adequada. Eu falei, não vai dar certo isso. Aí eu optei por parar deixar também. O grupo. Não, bacana demais. Mas foi uma experiência muito legal. E hoje, o que te faz sentir realizada hoje, Dani, na sua vida? Nossa... Quando a paciente chega para mim e fala assim, nossa, doutora, se a senhora tem alguns casos aqui em Araxá, nossa, graças ao exame da senhora eu descobri isso, graças a isso aconteceu isso. A senhora suspeitou que meu filho tinha um problema cardíaco e tinha realmente, se não tivesse visto, podia ter morrido no parto. Não, a senhora fez o exame, já encaminhou para fora, conseguimos resolver, deu certo. Então, e a paciente sair do consultório satisfeita, com um direcionamento. Às vezes ela chega lá obscura. Não, vim fazer esse exame, tá acontecendo uma coisa assim, mas não sei o que pode ser e tal. E ela sai já com um direcionamento. Infelizmente, em 100%, às vezes eu não consigo isso, né? Porque a gente sabe que às vezes são outras coisas que nem são ginecológicas, né? Mas... como se diz, tem as hipóteses diagnósticas. Mas isso é muito legal, isso me deixa... Eu falo que assim, eu saio todo dia daqui leve. Porque eu sei que eu fiz o meu melhor, que eu entreguei melhor. Que ajudou alguém. Que eu ajudei alguém. E uma coisa bacana para o pessoal entender, o pessoal acha que... não entende por que a Graziella indica tanto o paciente para Daniela, né? Mas por quê? Porque a Graziella é ginecologista. Como ela também é ginecologista, quando ela faz uma investigação, ela sabe exatamente aonde que ela tem que ir. Então, o campo que ela vai de uma mulher dentro da investigação é muito diferente de um outro ultrassonografista que não tem essa especialidade. Então, para a mulher que passa pela Dani, tem todo esse trabalho de acompanhamento que um outro ultrassonografista normal não teria esse olhar. Não que ele não seja qualificado, mas não teria esse olhar por não ser ginecologista. Então esse é um dos grandes diferenciais da Dani, que faz ela ser referência nessa área hoje, que eu vejo que da parte hoje de mulher, você é referência na cidade, né? Sim. Principalmente nas investigações de... Endometriose. Isso me assumiu o nome, de endometriose. Eu vejo que são os grandes avanços, né? Que é uma doença que eu vejo que muitas mulheres sofrem
e descobrem muito tarde e perdem muita qualidade de vida até descobrir a endometriose, né? A endometriose eu falo, é minha queridinha dos últimos anos, que é uma coisa que eu tenho estudado muito. Eu já fiz um curso no primeiro semestre, vou fazer outro agora. Semana que vem estou indo para São Paulo fazer um outro curso. E parece que quanto mais a gente estuda, mais imagem a gente vê, porque é uma doença de várias facetas, de várias apresentações, e cada vez vai surgindo coisa nova. Quando eu fiz a residência de ultrassom em 2011, que tinha uma chefe minha que ela já fazia a pesquisa de endometriose. Eu falei, não, gente, isso aí conta carochinha, isso não dá pra ver não, gente. Imagina, vem endometriose, não, dá pra ver não. Mas aí os estudos foram avançando, o preparo intestinal, né? E, nossa, ela se apresenta de muitas formas, e assim, eu tô sempre estudando justamente para poder trazer o melhor para o paciente, e é uma doença muito frequente. 1 em cada 10 mulheres na idade produtiva tem endometriose. 1 em cada quanto? 10. Nossa, é muito. É muito. Tem estudo que fala até 15%. As estatísticas são de 10 a 15% da população feminina em idade reprodutiva. É muito prevalente. É muito. E tem tratamento, né? Não tem cura, mas tem controle. Tem controle. E o tratamento é justamente questão da qualidade de vida do paciente. A paciente voltar a ter qualidade de vida, não ter dores, não ter desconforto na relação, né? E claro, também tem o tratamento, porque depende muito do que a paciente quer. Se a paciente quer engravidar ou não. O tratamento envolve muito isso, porque a gente tem que preservar aquela paciente que não tem prole definida, que ainda quer engravidar, a gente precisa fazer tratamentos para tentar preservar a fertilidade dela. A gente sabe que, infelizmente, a endometriose é uma das principais causas, né, de infertilidade também. Além de impactos na qualidade de vida da paciente. Dor, cólica, desconforto na relação sexual. Uma das maiores queixas é isso, né? Sim. E envolve um tratamento muito amplo, né? Sim, multidisciplinar, sabe? Eu falo que o que eu gosto, né, daqui da Zentes, é que a gente tem tudo isso, questão nutrição, fisioterapia pélvica, ginecologista, os injetáveis, a gente consegue englobar tudo e direcionar a paciente ali para que ela tenha o melhor tratamento possível, exatamente. E me conta aqui, a maternidade mudou muito a sua vida? Mudou. Em que sentido? Mudou na questão de abnegação, né? Tudo que a gente faz hoje em dia pensando no melhor para o filho. E eu procuro, assim, fazer diferente, né, do que foi os meus pais, né? Igual eu comentei a questão do relacionamento com meu pai, que não era muito legal, né? A amorosidade, o acolhimento, não tinha isso, né? Tanto por parte de pai quanto a minha mãe. Minha mãe, ela era muito dura, não sei se ela era professora, ela era muito dura, né? Quantas vezes eu cheguei da faculdade, né? Às vezes tinha uma disciplina nova que eu tinha dificuldade, uma matéria nova. Mãe, eu não vou dar conta. Mãe, eu acho que eu quero largar isso. Para com isso, menino. Não tem dó, você quis fazer isso a vida inteira. Quantas pessoas queriam estar no seu lugar? Sabe? Que já te dá um balde de água fria. Fica então, duro e vai. Eu procuro ser diferente. Eu acho que a gente tem que ter uma firmeza, mas com amorosidade, com acolhimento. Então isso me fez enxergar, né? Ter esse lado com o Augusto. Quero que ele seja um homem de propósito, um homem firme, mas ao mesmo tempo consiga expressar o que ele quer, ser acolhido naquilo, né? Porque a gente vai reprimindo emoções, isso é muito ruim, né? Tem a questão daquele ciclo, né, que você comentou, a questão da prosperidade. Repetir, né? Ciclos, né? Exatamente. A gente tem que agradecer os ciclos passados dos nossos pais e falar, olha, obrigado até aqui, mas eu não vou repetir. Uhum. É incrível quando você consegue fazer esse movimento. E eu me vi fazendo muito isso. Eu tomei muito papel da minha mãe, mas eu falei, não, isso não me pertence mais. Eu preciso fazer diferente até pro meu filho ser diferente. Mas a gente acaba repetindo para ficar próximo dos nossos pais, né? E isso é inconsciente, esse movimento. Uhum. Até o dia que você fala assim, olha, obrigado pelo ensinamento até aqui, mas eu não vou repetir. Eu vou tomar uma atitude diferente com meu filho, vou criar ele de uma forma diferente e agora eu vou assumir o controle da minha vida. Só que fazer esse movimento é muito simples falando, agora fazer ele na prática é muito diferente, porque o impulso mesmo que vem é o impulso que você aprendeu lá atrás, né?
Uma coisa que é muito interessante de comportamento, eu que trabalho com comportamento, com alta performance, adoro isso, estudo muito isso, né? Comportamento não se ensina, só modela. Para eu mudar meu comportamento, eu tenho que ver uma outra pessoa fazendo, eu me identificar com aquela pessoa e copiar. Então, o comportamento que o Augusto hoje está tendo, ele está vendo seu comportamento do Juninho, ele está modelando e ficando igual. Por isso que pai consegue mudar filho com comportamento, não com falar. Você tem que ser o exemplo. Sim. Você tem que ser a mudança que o mundo espera. E é isso que é o grande segredo da vida, né, do processo, para que você amadureça como ser humano e prospere. Porque eu acho que tudo que você está vivendo hoje, você teve que largar tudo esse peso para trás, Sim. melhorar como ser humano, melhorar como mãe, né? Eu acho que a maternidade te trouxe esse privilégio, né, de poder fazer diferente do que você viu. E hoje você está vendo na prática, porque realmente ele é isso mesmo. E é bonitinho de ver. Ele cantando lá na festa, entendeu? Uma criança com 7 anos subir num palco e pegar um microfone e cantar. Quem me dera naquela idade ter essa desenvoltura. Não foi a primeira vez, não. Pois é. Eu admiro a criança que tem essa vontade, não tem até medo. Beatles no palco ele já cantou. É lindo de ver. Maravilhoso, maravilhoso. Isso é fruto da sua criação, né? Muito bacana de ver. Dani, que recado que você quer deixar para os seus pacientes, para quem passa com você, quem vai passar com você? Pensa que você tem aqui um canhão na sua frente aí, com milhões de pessoas vão ver essa mensagem. Que mensagem que você quer deixar para essas pessoas entenderem quem é a Daniela? Bom, a mensagem que eu quero deixar é que eu sempre vou fazer o meu melhor. Às vezes a gente não consegue, assim, ter aquele assertividade 100%, mas eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para ajudar as mulheres que me procuram, as gestantes, né, que são minha paixão também, e que eu tô sempre estudando, sempre atualizando, porque médico não pode parar no tempo, é um estudo contínuo. E que elas podem ter confiança em mim, que eu vou sempre dar o meu melhor. E para os colegas médicos também, deixar um recado: sigam o seu sonho, corram atrás, que dá certo. Às vezes o percalço é difícil, mas a gente tem pessoas, né, igual você, a Graça, para estar ajudando, e que fazendo as coisas certinho, com boa técnica. Que eu acho que a formação, igual você falou, é muito importante. Muito. A gente tem que aliar hoje em dia a técnica, que a medicina mudou muito, né? O perfil da medicina mudou muito hoje em dia, né? A era digital. A gente tem que aliar a técnica, a ética, com todas essas novidades, né? Que estão aí pra gente. E aproveitar disso, tirar o melhor disso. Aí me fizeram essa pergunta: vocês pegam qualquer médico para colocar no legado médico? Eu falei, não. Médico que estuda, que tem pós-graduação pelo menos, e que vai querer um título. Porque eu pego só cara bom. O cara ruim eu não consigo pegar, porque eu não vou transformar a carreira dele. Eu não consigo fazer ele criar um consultório particular, porque ele não tem o que entregar. Ele tem que ter uma base teórica, ele tem que ter um ponto A para levar para um ponto B. Aí a pessoa ficou: nossa, mas é tão diferente de mentoria de você. É bem diferente. A gente seleciona bastante as pessoas que estão lá dentro. Por quê? Porque eu tenho a obrigação de gerar resultado. Não é um cursinho ou outro. Eu faço uma transformação na vida da pessoa, para ela realmente conseguir conquistar o legado dela dentro da medicina. Mas para isso ela tem que ter embasamento técnico. E aí onde eu entro na vida dessa pessoa, eu entro mostrando para ela que não é só técnico que vai resolver a vida dela. Sim. Você sabe que tem muito colega seu que é muito bom, mas está vivendo vida medíocre hoje. Por quê? Porque não teve gestão, não estudou liderança, não estudou marketing, não sabe vender, não sabe se posicionar e nunca vai conseguir sair de uma estrutura de convênio de plantão, porque ele nunca teve essa matéria que ele não teve na faculdade. E é isso que a gente ensina para o médico hoje, né? O que ele não teve na faculdade, que é ser empreendedor. É empreender dentro de um CNPJ, é gerar demanda, é criar conteúdo, é trazer paciente, é criar uma consulta de alto valor, que é o que a gente ensina para os médicos hoje, né? O que é uma consulta de alto valor? Uma consulta que você leva muito resultado. Que o paciente fala assim: uau, vou trazer minha prima, minha tia, minha irmã, porque valeu pra caramba a pena passar com você. Esse cara eu consigo ajudar. Agora, o cara que veio cru de tudo e já acha que vai pular toda essa fase, esse cara a gente não consegue receber no legado.
A gente é bem sincero na chegada porque não tem como fazer milagre, né? Você sabe muito bem disso. Que o processo ele é um processo árduo e ele tem degraus que tem que subir para chegar, né? E é isso que a gente tem muito compromisso com isso hoje, né? Mas muito bacana. Mas médico, não tenha medo. Você quer sair dessa estrutura, quer sair do plantão, quer largar essa vida medíocre, o que hoje está te escravizando? Procura a gente consegue te fazer uma análise hoje do seu ponto A, para onde você quer chegar, porque é o seu ponto B. A gente estrutura toda uma conversa para ver se é possível. Se a gente puder te ajudar, a gente te tira dessa estrutura. Se não for o momento, a gente te fala que não é o momento e a gente se fala num próximo momento. Porque algumas pessoas procuraram a gente nas entes no início aqui, não foi o momento, e agora já é o momento. Isso que é o bacana também, porque elas se especializaram e estão aqui com a gente hoje. Então, tudo tem o seu momento, né? Com certeza. Bacana, Dani. Obrigado pela conversa, obrigado pelo bate-papo. Eu acho que seus pacientes vão entender muito o que é a sua essência, o que você entrega dentro do consultório, todo esse amor, todo esse carinho que você tem com o paciente, com a medicina, esse amor em investigar coisas extremamente complexas, que é o seu trabalho, né? Não é um trabalho simples, é um trabalho extremamente complexo, um trabalho solitário dentro de um consultório, investigando imagens, fazendo diagnósticos que às vezes são diagnósticos duros, Sim. mas que tem que ser passado para aquela pessoa. E a gente vê você fazendo isso com muito compromisso, com muito amor, com muito carinho, né? Eu vejo você ligando para a Grazi quando você não concorda com o diagnóstico, que acha que ficou alguma coisa para trás, fica aquela coisa, não, eu tenho que achar, eu tenho que descobrir, não sentir que aquilo não foi. Isso é muito bacana, isso é caráter. Eu acho que isso veio do seu pai mesmo, você citou isso, né? Na hora que você falou, eu já escrevi aqui, circulei, porque é de onde veio o seu caráter, de onde veio os seus valores, né? Você podia simplesmente não preocupar com isso depois que o paciente saiu, mas isso te preocupa, te incomoda e te faz melhorar sempre. Sim, com certeza. Eu acho que quem passa com você pode ficar tranquilo. É uma excelente profissional que não para de aprimorar, não para de crescer e vai entregar cada vez mais para vocês. Então, gratidão pelo papo aqui. Eu que agradeço. E quem passar com a Dani, saiba que estão em excelentes mãos. Todo mundo que passar, tanto homem quanto mulher, um excelente profissional. E não perca o nosso próximo episódio. Nosso próximo episódio é com a psicóloga que atende aqui na clínica, que ela também é psicóloga da Dani também. E ela vai contar muito pra gente sobre esses mistérios da psicologia, o que ela faz na vida das pessoas, o que ela transforma na vida das pessoas. E o desafio que é ser psicólogo também. Então não percam esse bate-papo. O próximo episódio vai ser incrível. Não percam. Grande abraço.